Salmo 58, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Vamos orar ao nosso Deus pedindo assim a sua instrução. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra lida, que ela seja, nesta noite, usada pelo teu Espírito, que ela alimente os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós podemos dizer que a qualidade de vida das pessoas, de uma nação, de um povo, tem a ver com o tipo de governo que elas têm. A qualidade de vida de um país tem a ver com o tipo de governo que exerce o seu poder sobre esta nação. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Também em Provérbios capítulo 29, versículo 4, diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Então, esses textos nos mostram que, de fato, as nações governadas por reis justos são abençoadas, prosperam. Mas as nações governadas por reis que amam os impostos, reis que não têm um propósito de abençoar esta nação, essas nações sofrem. Durante toda a história nós podemos perceber que existem regimes de governo que são propensos a trazer miséria sobre uma nação. Nós podemos, ao nosso redor, ver, por exemplo, o governo socialista do nosso país vizinho, ou próximo de nós, da Venezuela, que tem subjugado aquele povo a uma condição de pobreza e de miséria. Podemos citar outros povos como a Coreia do Norte, Cuba e outros povos que têm sido governados por governos corruptos, por governos que olham apenas para o seu próprio poder e têm sede de poder acima do que o desejo de trazer benefícios ao seu povo. Historicamente, o Brasil sofre por causa da corrupção dos seus governantes. E considerando a riqueza do nosso país, a qualidade de vida da nação, certamente deveria ser muito melhor. O nosso país tem sido, sim, prejudicado por líderes, por governantes, por juízes que não estão preocupados com o bem-estar do seu povo. Neste salmo que nós acabamos de ler,
Davi denuncia a forma injusta como os governantes maus lideram as pessoas. É possível que Davi estivesse pensando no governo do rei Saul, que trazia perseguição, e certamente ele poderia estar pensando naqueles que juntamente com Saul governavam, lideravam os juízes da época, que ao invés de se preocuparem com o bem-estar do povo, estavam mais preocupados em manterem o seu poder, manterem a sua autoridade sobre o povo. E aqui Davi descreve a forma destruidora como as ações desses governantes atingem o povo que está sob os seus cuidados. O que os servos de Deus devem fazer numa situação dessa? Como nós devemos proceder? Qual deve ser a nossa esperança quando vivemos debaixo da opressão de governos ímpios? Davi, neste salmo, fala de como esses homens estão sujeitos à destruição da parte de Deus, considerando que Deus é o juiz supremo sobre toda a terra. Davi nos lembra neste salmo que por mais perverso que seja um governo, por mais perversos que sejam líderes de uma nação, Deus continua sendo o juiz de toda a terra. Deus continua sendo aquele que exerce o governo sobre todas as nações. Pensando nestas questões introdutórias, nós vamos refletir, a partir deste salmo, a respeito de algumas verdades quanto aos maus governantes. Algumas verdades a respeito dos maus governantes. Nesse texto nós podemos perceber uma primeira verdade a respeito dos maus governantes, a partir do que Davi nos traz nesse texto, é que os maus governantes, os governantes injustos, agem contra o seu próprio povo. Os governantes injustos agem contra o seu próprio povo. Eles não estão preocupados com o seu povo, eles estão preocupados com o seu próprio poder, com a perpetuação do seu poder. É com isso que eles estão preocupados. No versículo 1 e 2, do 1 a 5, vamos ver exatamente isso. Que os juízes têm como obrigação trabalhar para que a justiça seja realizada. Essa é a função dos juízes. Eles devem julgar o povo com retidão. E Davi começa fazendo aqui duas perguntas retóricas, para as quais as respostas, no contexto desta passagem, eram respostas negativas. Quais as perguntas que Davi faz? Primeiro, no versículo 1, falais verdadeiramente justiça, ó juízes? É uma pergunta que ele faz. Juízes, vocês estão, de fato, proferindo justiça nas suas sentenças, nas suas palavras? E a outra pergunta, julgais com retidão os filhos dos homens? E logicamente que dentro do contexto a resposta é negativa. Davi está querendo dizer que os juízes não estavam proferindo palavras de justiça e que eles não estavam julgando com retidão os filhos dos homens. Eles estavam julgando segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria vontade, para o seu próprio benefício e não para o benefício daqueles que estavam sob o seu governo. Davi faz aqui a constatação de que aqueles juízes, aqueles governantes, aqueles líderes, não estavam agindo com retidão para com o seu povo. E aqui ele traz, a partir de algumas expressões figuradas, por que esses juízes, por que estes líderes não estavam agindo com retidão para com o seu povo? E uma das expressões que nós vamos ver aqui significa que aqueles líderes, aqueles juízes a quem Davi se refere, planejam e executam a maldade. Por isso que as suas ações não têm retidão e não são favoráveis ao seu povo, porque eles planejam e executam a maldade.
Vejam aqui no versículo 2, depois da pergunta que Davi faz, ele responde dizendo: longe disso, eles não estão proferindo a verdade, eles não estão julgando com retidão, longe disso. Antes, no íntimo, aqui é uma referência ao coração, que é exatamente o lugar onde nascem os planos do homem. E Davi está dizendo que estes líderes, no íntimo, no seu coração, engendrais, essa palavra significa simplesmente que eles planejam, ou planejavam, no íntimo eles planejam iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Os planos que nasciam no coração eram executados pelas suas mãos, e esses planos eram planos que distribuíam violência sobre a terra. Assim, então, Davi está dizendo que aqueles homens, aqueles líderes, não estavam agindo com retidão porque eles planejavam no seu coração os planos que trariam violência, os planos que trariam prejuízo para o seu povo. E podemos dizer que mesmo o governante mais íntegro não teria condições de realizar um governo perfeito. Mas aqui Davi está falando de ações planejadas, arquitetadas para o mal. Qualquer ser humano certamente age e as suas ações são imperfeitas. Mas quando o ser humano que já é imperfeito, que já tem o coração tendencioso ao mal, se de forma espontânea ele planeja fazer o mal, certamente ele vai conseguir fazer e agir de forma extremamente prejudicial, porque a maldade dos governantes ímpios é resultado de sua natureza caída no pecado. Isso Davi deixa claro no versículo 3, quando ele diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ou seja, ele está dizendo, os ímpios já são maus desde que eles foram concebidos. Essa é a natureza humana. Davi mesmo diz isso a respeito dele próprio, quando ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ele está deixando claro que o homem, por natureza, já é mau. O homem, por natureza, já é contaminado pelo pecado. O homem, por natureza, é inclinado a fazer o que não é correto. E ele diz que eles nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, o que Davi está dizendo é que um governante, naturalmente caído no pecado, que já nasceu em pecado, inclinado ao mal, que intencionalmente planeja no seu coração ações injustas, ele tem muito prejuízo a trazer para uma nação. Existem homens que, embora sejam pecadores, mas eles têm no seu coração o propósito de viver uma vida íntegra. Eles têm no seu coração o propósito de vencer a maldade natural do seu coração e agir de forma correta. Mas existem homens que, sendo naturalmente pecadores, eles desejam amplificar o mal que existe no seu coração, e eles conseguem. E assim então, estes homens, estes líderes, eles não julgam com retidão, porque eles planejam e intencionalmente executam a maldade. Mas Davi avança um pouco mais e mostra por que estes homens não agem com retidão. Porque as ações deles são destrutivas. O que eles fazem destrói. O que eles fazem trazem violência sobre a terra, como diz aí no versículo 2. Então, no versículo 4, vejam o que o salmista diz a respeito destes homens. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente.
o que os governantes perversos realizam como resultado do que eles planejam é destrutivo como o veneno de uma serpente. Aqui ele pensa numa serpente venenosa, que naturalmente ela tem um veneno perigoso, e ele compara então aqueles governantes como esta serpente, que agindo, ela traz prejuízo, ela traz destruição. Assim são os governantes que planejam no seu coração a maldade. Assim como o veneno de uma serpente é da sua natureza, assim também o desejo destrutivo é próprio do coração dos perversos. E assim então, o salmista Davi está dizendo que as ações desses homens não estão voltadas para a retidão, não são ações retas, porque elas são também ações destrutivas. E ele finaliza essa parte mostrando que os governos perversos, os governos maus, ímpios, trazem destruição, mostrando que isso é assim porque estes homens são insensíveis e indiferentes às necessidades do povo que está sob o seu governo. Eles são insensíveis e são indiferentes. Veja, na última parte do versículo 4, o salmista diz assim: eles são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Bom, os estudiosos aí dizem que a víbora, ela é por natureza surda, ela não ouve sons. E aqueles que fazem encantamentos de serpentes, na verdade elas obedecem os comandos do encantador e não o som que eles emitem. E sem ouvir os comandos do seu treinador, havendo chance, essa víbora ataca aquele que a manuseia. Ela é sempre um perigo para o seu encantador. Havendo uma chance, certamente, ela vai fazer isso, porque essa é a natureza dela. E essa imagem utilizada aqui pelo salmista é utilizada para dizer que os governantes injustos são surdos, são insensíveis. São surdos e insensíveis, primeiro, aos conselhos que eles ouvem. Ao seu redor pode ser que existam outros que digam: não vá por esse caminho, não faça isso. Essa não é a melhor decisão, olhe para o povo. Mas eles são surdos, são insensíveis e olham apenas para os seus próprios interesses. E eles são surdos e insensíveis também ao clamor dos necessitados, ao clamor daqueles que estão sofrendo debaixo do seu poder destruidor, debaixo do seu poder que traz sofrimento e destruição. Eles não olham para as necessidades dos seus governados. Por isso eles são como víbora surda, são insensíveis, são indiferentes. E assim, o salmista Davi descreve aqui essa primeira verdade a respeito dos maus governantes. Os governantes injustos agem contra o seu próprio povo. Mas aqui nós podemos ver no texto uma outra verdade a respeito dos maus governantes. E esta verdade é que Deus pode impedir o poder destrutivo dos perversos. Deus pode limitar, Deus pode impedir que esses homens perversos cheguem ao máximo da sua perversidade. Porque se assim não fosse, irmãos, seria impossível viver no mundo. Se Deus não limitasse o poder destruidor do coração do homem perverso, já teriam soltado aí uma bomba atômica que teria destruído todo o planeta, não tenhamos dúvida disso. Mas Deus, ao conduzir a história, Ele está sempre limitando esse poder perverso
dos homens maus. E aqui Davi se via diante de inimigos poderosos. Davi se via diante de juízes, governantes, que exerciam esse poder destruidor que estava atingindo a vida dele, mas não apenas a vida dele, a vida do povo em geral. Davi estava sofrendo isso na pele. E naquela situação, o mais eficaz que Davi poderia fazer era confiar que Deus age para limitar e para destruir o poder dos homens que agem de forma injusta. Nós nos perguntamos no início o que nós devemos fazer quando vemos ao redor, talvez em outros países, líderes, governantes que têm destruído a sua própria nação. O que nós temos que fazer se porventura viermos viver uma experiência semelhante a esta? O que nós temos que fazer? Nós temos que confiar que Deus age para limitar e destruir o poder dos homens que agem de forma injusta. Aqui Davi ora ao Senhor. Aqui Davi intercede a Deus naquela situação. E a ênfase da oração de Davi não está na destruição dos homens, mas a ênfase da oração de Davi está no impedimento das investidas maléficas destes homens. Aqui Davi intercede a Deus para que anule o poder destruidor das suas ações. Aqui Davi intercede a Deus para que Deus anule as ações violentas daqueles homens. E para isso, aqui Davi usa algumas figuras novamente, para expressar o desejo de seu coração em relação àquela situação que ele estava vivendo. E o primeiro pedido de Davi, em relação àqueles homens, é que o poder destrutivo deles fosse anulado por Deus. Davi pede a Deus que Deus anulasse o poder destrutivo daqueles homens. Nós vemos aí no versículo 6, Davi diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Aqui os inimigos são comparados com leões ferozes. E por que Davi pede que Deus quebre os dentes da boca e arranca deles os queixos, as suas mandíbulas? Exatamente porque o poder do leão está na sua mordida. E é isso que Davi está pedindo a Deus, que Deus destrua ou que Deus elimine dos seus inimigos o seu poder destrutivo, que Deus impeça que os seus inimigos, que aqueles governantes venham agir e usar as suas armas para destruir na proporção do que eles podem fazer. As mandíbulas então dos leões e os seus dentes são suas armas para devorar as suas presas. E Davi intercede a Deus para que, assim como um leão com sua mandíbula quebrada fica incapaz de devorar, assim também Deus incapacite os homens perversos em suas investidas destruidoras. Esta é a oração de Davi. Mas ele continua orando e ele faz outro pedido. E ele pede que a presença ameaçadora do inimigo desapareça. Ele intercede a Deus para que a presença destruidora dos seus inimigos, dos seus maus líderes, dos seus governantes, ela desapareça o mais rápido possível. No versículo 7 ele diz assim: desapareçam como águas que se escoam. A água lançada na terra some e não pode mais ser reunida, não é? Quando a gente joga água na terra, ela some, a gente não vê para onde ela vai. E o salmista, usando essa figura, ele está pedindo a Deus que, Senhor, que esses maus governantes, que esses maus líderes, esses líderes que produzem e trazem violência na terra, que eles sejam como a água lançada no chão, que eles sumam, que eles desapareçam, e eles não consigam mais voltar.
Aqui ele usa a sua intercessão, ele intercede para que assim também aconteça com os homens perversos, que eles desapareçam, que suas vidas sejam reduzidas a nada. É possível que até a figura da água lançada ao chão que desaparece simbolize até mesmo a morte. É possível que Davi estivesse orando ao Senhor, que se for para o bem do povo, Senhor, que esses líderes sejam levados pelo Senhor. Mas Davi continua na sua intercessão, e ele intercede que as armas daqueles governantes não sejam capazes de atingir os seus objetivos. Os maus governantes geralmente usam armas poderosas, ou seja, o poder da caneta, ou seja, o poder da sua função, ou sejam armas bélicas mesmo. Davi diz na continuação do versículo 7, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Aqui Davi está intercedendo a Deus que as flechas atiradas pelos homens perversos contra o povo de bem, elas caiam em terra sem atingir o alvo para o qual elas foram atiradas. Davi está pedindo a Deus, Senhor, eles têm armas poderosas, eles têm flechas, as flechas estão apontadas contra nós, mas Senhor, que quando eles atirarem as suas flechas, que elas caiam em terra e não atinjam o seu alvo, que as ações que visam atingir e prejudicar sejam ineficazes, que não provoquem os efeitos desejados pelos homens perversos. Vejam que a oração de Davi é uma oração de confiança, uma oração que sabe que Deus é aquele que pode todas as coisas, a despeito do poder daqueles que estão contra o seu povo. Davi faz outro pedido na sua oração. Ele pede que os planos destes maus governantes sejam frustrados antes mesmo de serem executados. E aqui ele usa duas figuras bem interessantes para dizer esse desejo do seu coração. Ele usa duas figuras que ilustram frustração devido à sua fragilidade. Ele usa a figura da lesma e a figura do aborto de uma mulher. Utilizando essas duas figuras, Davi pede a Deus que os planos maléficos dos homens perversos se derretam como uma lesma. A ideia do texto, quando nós vemos aqui no versículo 8, que diz assim, sejam como a lesma que passa diluindo-se. A observação de uma lesma passando por algum lugar, a impressão que dá é que o rastro que ela deixa é um rastro de algo que está se derretendo, não é? E a observação do salmista diante dos seus inimigos é essa, Senhor, que os meus inimigos, que estes maus governantes, que eles se derretam antes mesmo de executar os seus planos maus, como a lesma. E aqui depois ele usa também a figura do aborto de uma mulher, né? Como o aborto de mulher não vejam nunca o sol. Ele está pedindo a Deus que os maus governantes, antes mesmo de executarem os seus planos maus, esses planos sejam abortados, que as ações deles sejam como um aborto que não chega a ver o sol. Vejam que Davi intercede a Deus para que Deus haja. É Deus quem age contra a impiedade destes homens. E por último aqui, Davi faz um último pedido na sua intercessão. Ele pede que o juízo destrua os inimigos antes que eles executem os seus planos. Versículo 9 diz assim, como espinheiros
antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como um redemoinho. Então a figura aqui é a figura de uma panela que está no fogo, e o espinheiro a lenha que está colocada ali para esquentar a panela. Ali tem a ideia de a lenha que já está em brasa e a lenha que está para ser colocada depois. E o salmista está dizendo que aqueles líderes maus, aqueles maus governantes e os seus planos, como diz aqui, que eles sejam arrebatados como por um redemoinho, antes mesmo que a panela esquente. Antes mesmo que a panela seja esquentada por aquela lenha, que ela seja levada como por um redemoinho. E com isso, o salmista está intercedendo a Deus para que os homens perversos sejam destruídos antes de conseguirem executar as suas ações injustas. Meus queridos irmãos, o salmista nos mostra essa segunda verdade a respeito dos maus governantes, mostrando que Deus pode impedir o poder destruidor dos perversos. E a nós cabe orar, a nós cabe interceder a Deus. Que Deus, de fato, limite, ou até mesmo impeça, estes homens de executarem os planos maus do seu coração. Nós temos que orar. Quando nós olhamos para o nosso país, e muitas vezes vemos decisões totalmente injustas, oremos por esses governantes, oremos por esses juízes, para que Deus os impeça. Oremos por aqueles que têm no seu coração a intenção de roubar a nação. Oremos, Senhor, impeça, não permita, leva para longe estes homens. Tira deles as ferramentas que eles têm. Não somos nós quem vamos fazer nada, nós apenas oramos e pedimos a Deus que assim execute o seu juízo sobre estes homens que nada mais querem do que trazer sofrimento e violência sobre a nação. E aí então nós vemos uma última verdade aqui expressa pelo salmista a respeito dos maus governantes. E a verdade que nós vemos aqui é que os homens perversos serão completamente destruídos pelo reto juiz. Enquanto não chega o dia da vingança, Deus vai restringindo o seu poder, Deus vai limitando, Deus vai freando a sua maldade. Mas chegará o dia da vingança, chegará o dia do juízo, em que toda a ação má, toda a ação perversa, toda a ação injusta será totalmente aniquilada, será totalmente destruída pelo reto juiz. A sensação de que os homens perversos têm força superior e que por causa do seu poder eles podem tudo, dá-nos a impressão de que não existe solução. Não é assim? Às vezes, quando vemos leis sendo aprovadas, quando vemos governos agindo, usando o seu poder, trazendo destruição, ficamos com a impressão de que não existe solução. Ficamos com aquela sensação de incapacidade, de impotência. O que pode ser feito? Quando vemos nações sendo destruídas por líderes totalitários, por líderes egoístas, nós ficamos pensando, mas meu Deus, o que pode ser feito? Será que existe solução? Os servos de Deus, meus irmãos, certamente, cedo ou tarde, serão contemplados com a plena justiça de Deus contra os perversos. Mesmo em meio à mais dura opressão dos homens perversos,
o justo está revestido pela esperança de um dia em que sua alegria será completa. E esse dia será o dia da vingança do Senhor. Leiam comigo o versículo 10, que diz assim: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Palavras parecem ser fortes, né? E de fato são. E é exatamente isso. Davi está mostrando que o justo, aquele que foi oprimido, aquele que sofreu nas mãos de homens ímpios, de homens perversos, de homens que só queriam aproveitar-se, o justo se alegrará quando ele contemplar a vingança. A vingança de quem? Do Senhor, o reto juiz. Este banhará os pés no sangue do ímpio. Aqui, banhar os pés no sangue do ímpio significa contemplar a total destruição daqueles que empenharam até o fim os seus planos perversos contra os justos. E aqui nós podemos até especificar mais. Durante toda a história, a Igreja de Cristo tem sofrido severas perseguições de governantes maus. Muitos cristãos já foram mortos no decorrer da história. Nos dias atuais, muitos cristãos continuam sendo mortos. Se você pesquisar um pouco sobre a Coreia do Norte, é apenas um exemplo, tem muitos outros. Ali naquele país, até hoje, cristãos são mortos. Não podem declarar a sua fé em Cristo. Eles são obrigados a declarar a sua fé no seu imperador. E aqui, certamente, neste dia da vingança, estes irmãos que foram alvo dessas injustiças contemplarão a destruição total dos seus inimigos. E eles se alegrarão neste dia. A destruição do ímpio, ela é descrita pelo apóstolo João no livro do Apocalipse como sendo para executar justiça por todos os servos de Deus que foram alvo da injustiça. Tem 3 textos aqui que eu vou ler, os irmãos podem apenas ouvir. Apocalipse capítulo 6, versículo 10, na visão de João, quando ele vê diante do trono de Deus cristãos que já morreram e agora estão ali na eternidade com o Senhor, estes, diz aqui, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então João traz a mensagem de que aqueles cristãos que já estão com o Senhor, eles clamam ao Senhor: até quando? Quando é que o Senhor vai julgar o sangue daqueles que te servem, que estão na terra? E a destruição é descrita na figura de uma grande vindima, que é a colheita de uvas, as quais são pisadas e esmagadas. Em Apocalipse capítulo 14, do versículo 17 em diante, descreve o dia da vingança do Senhor como sendo a colheita dessas uvas, colocadas num lugar onde elas serão pisadas, referindo-se a estes homens perversos que sofrerão o castigo. Então diz o texto: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui a ideia é trazer
exatamente a figura de um grande lagar, onde as uvas, referindo-se aos homens perversos, ali foram colocadas e foram pisadas, e o sangue escorreu numa extensão de 1.600 estádios. A destruição, ela será a vingança de Deus por meio de Cristo. Cristo foi o mais injustiçado, pois sendo perfeito, ele foi condenado como malfeitor por homens perversos. Homens perversos condenaram a Cristo. Cristo sofreu por causa da perversidade destes homens maus. O próprio Jesus pisará o lagar, esse lagar que é descrito em Apocalipse 14, e esmagará com seus pés os seus inimigos. Então, aqui nós entendemos a figura dos pés banhados com o sangue do ímpio. Jesus pisará os homens perversos. Capítulo 19 de Apocalipse, aí finalizando essa ideia, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A ideia aqui é que Jesus, a visão de Cristo, visto depois de ter pisado o lagar da ira de Deus. E ele é visto com um manto tinto de sangue, o sangue dos perversos que foram pisados. É uma descrição da destruição dos homens maus. É uma descrição da destruição final, no dia da vingança. É uma descrição da justiça de Deus sendo efetuada, sendo realizada. E aí, irmãos, é assim que nós devemos, então, nos consolar quando nós presenciamos situações que nós pensamos, no que isso vai dar? Quem pode fazer alguma coisa? Quem pode impedir? E nós pensamos, durante a história, Deus limita, mas haverá um dia em que Deus vai pôr fim definitivo a toda injustiça, porque esse será o dia da vingança. E Davi faz aqui uma constatação de grande importância. Ele demonstra que, apesar da aparente força dos perversos, Deus é o juiz que julga soberanamente. Mesmo que os homens perversos pareçam prevalecer, o dia da vingança deixará claro que Deus não deixa o justo desamparado. Por mais que os homens perversos consigam provocar um grau de destruição, Deus é o juiz que julga na terra. Os homens perversos jamais serão mais poderosos do que o nosso Deus. Vejam, finalizando o versículo 11. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. A certeza, irmãos, que nós temos é que o justo será recompensado. Assim como o justo, Jesus, que sofreu, já foi recompensado, e ele finalmente pisará e esmagará os perversos, todo aquele que crê no seu nome e vive para ele, certamente receberá a recompensa de ver os perversos no dia da vingança do Senhor sendo condenados por causa da sua maldade. Há um Deus que julga na terra. Nós estamos em dias que antecedem uma eleição e certamente nós ficamos apreensivos, muitos ficam apreensivos com as possibilidades que existem, né? Se entrar o candidato X, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque a proposta dele é essa e essa. Se entrar o X, então nós ficamos apreensivos, o que pode ser? Certamente nós temos em nossas mãos uma responsabilidade
de estudar quem são esses candidatos, quais são suas propostas, quais são as suas ideologias. E temos a responsabilidade, sim, como cristãos, de escolher aquele que pelo menos se alinha mais coerentemente numa direção de justiça. Mas independente disso, quem quer que governe sobre nós, Deus continuará sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o reto juiz. Por mais que nós nos preocupemos, nós temos que, acima de tudo, descansar que existe um juiz sobre a terra. E o nosso juiz é o nosso Deus. Aqui nesse texto nós vimos 3 verdades a respeito dos maus governantes. Primeira verdade é que os governantes injustos agem contra o seu povo. Essa é a sua natureza. Nós vimos em segundo lugar que Deus pode impedir o poder destrutivo dos perversos. E nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que pedir a Deus. Muitas vezes nós temos que ser específicos. Ó Senhor, em relação àquele fulano de tal, age, impede, limita, Senhor. Terceiro, nós vimos que os homens perversos serão completamente destruídos pelo reto juiz no dia da vingança. Então, aqueles que confiam no Senhor podem ter plena certeza de uma justiça verdadeira. Aqueles que confiam no Senhor não ficarão no prejuízo. A justiça será feita, mais cedo ou mais tarde. E aí nós temos aqui algumas reflexões finais. Primeiro, é inquestionável que os homens perversos estão em todo o tempo agindo injustamente contra seus povos, inclusive contra a Igreja de Cristo. Isso é inquestionável. Em todos os períodos da história, isto é verificado. E isso é verdade nos nossos dias e será sempre, até que Cristo volte. Segunda questão, nós podemos ver essa realidade na história da humanidade. Israel foi levado cativo pelos babilônios, pelos assírios. E o que o povo de Israel sofreu nas mãos daqueles dominadores cruéis foram situações das mais terríveis possível. Crianças eram mortas, velhos, homens, mulheres, eram fincados em estacas e colocados. A história nos mostra isso. Dentre os reis de Israel, existiram reis perversos, como por exemplo o rei Acabe, que tomou a vinha de Nabote, e depois a sua mulher Jezabel fez um plano para que Nabote fosse enforcado por causa de governantes perversos. Nós vemos na história a perseguição romana contra os cristãos. Nós vemos o nazismo, nós vemos o comunismo. A história está repleta de exemplos de líderes perversos que trazem destruição. Então, é possível que nós sejamos submetidos a governos perversos e injustos. Atualmente no Brasil, nós podemos dizer, existem governantes perversos e injustos sobre nós. Porém, nós não sofremos na mesma intensidade que outros povos sofrem. Busquemos a misericórdia de Deus para que isso não aconteça. Mas nós devemos sempre interceder a Deus, para que os homens perversos sejam limitados em suas ações. Enquanto não somos diretamente assolados por esses homens, oremos por nações que estão debaixo de governos opressores. Pesquise quais as nações do mundo estão, neste momento, sofrendo debaixo de governos opressores. Vamos interceder a Deus por essas nações. Vamos pedir a Deus que limite o poder daqueles homens, que liberte essas nações. Nós devemos ter plena convicção de que os homens perversos não ficarão impunes. E sexto e último lugar, diante das injustiças que presenciamos perto ou longe de nós, se algum dia tivermos um governo tirano sobre nossa nação, nós devemos manter a certeza de que no dia da vingança
nos alegraremos em contemplar a justiça realizada pelo reto juiz. E que a nossa confiança esteja, de fato, nesta verdade. Nosso Deus é o reto juiz que governa sobre toda a terra.